Bem-vindos de volta ao Visual na TV e agora a gente vai falar de cirurgia ortognática. Você sabia que ela pode mudar a sua vida, transformar a sua autoestima e, claro, melhorar a sua saúde? Eu recebo agora o Dr. Thiago Tatim, seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. É sempre um prazer estar com você. E também Raiza Machado, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fran. A gente vai falar com a Raiza porque ela passou por essa cirurgia e quem realizou a cirurgia foi o Dr. Thiago. Vamos começar falando da cirurgia ortognática. A gente já falou um pouquinho uma vez, há muito tempo atrás com o doutor, mas agora a gente vai mostrar na prática junto com a Raiza. Como funciona a cirurgia ortognática e qual foi que a Raiza realizou? A cirurgia ortognática funciona da seguinte maneira. A gente trabalha sempre com colegas, né? Então, um colega faz a parte da ortodontia, né? E, na sequência, colocando os dentes na posição ideal, a gente movimenta os segmentos, tanto superior quanto inferior. No caso específico da Raiza, o que a gente movimentou? A parte de cima dela era um pouquinho menor em relação à parte de baixo. Então, na verdade, a reclamação da Raiza é que ela não gostava do sorriso, não gostava do que ela observava no espelho, né? Assim como uma menina, nada mais do que justo. Então, isso é o que mais incomodava ela. Mas a gente sempre olha assim, colocando as estruturas ósseas e dentárias na posição ideal ou mais perto do ideal possível, isso por consequência vai ser mais bonito ou mais elegante. Então na Raiza, o que nós fizemos? Ela usou aproximadamente 1 ano e meio de aparelho ortodôntico, estando pronta para a cirurgia. Essa cirurgia foi realizada num hospital, sob anestesia geral. Quanto tempo de cirurgia? Mais ou menos 2 horas e pouquinho, né? E nós movimentamos a parte de cima. Então, como ela tinha a parte de cima um pouquinho menor em relação à parte de baixo, a gente levou todo esse segmento para o anterior. Fixamos com umas placas, mini placas e parafusos, né? E depois de um período médio de 4 meses, a gente liberou ela quanto à alimentação. O doutor já deu uma explicada meio geral, mas agora deixa eu falar com a Raiza, realmente. Aí ele falou que usava aparelho, a gente até estava comentando antes de começar a entrevista aqui, que você ficou 11 anos aproximadamente usando aparelho e não resolvia. Não resolvia, daí eu cansei, né? Desisti. Resolveu procurar outra solução. Tirei e fiquei um tempo sem. Aí eu conheci o Dr. Thiago, que veio com essa... Que na verdade para mim era desconhecido, né? Então ele explicou como que seria, os prós, tudo. E eu peguei e falei, não, vamos, né? Já que... Eu falei que mexe muito com a autoestima. Nossa, mexia total, com isso, Raiza? Total. Só que eu não sabia que tinha uma cirurgia para isso, sabe? Então eu achava, não, aparelho, né? Tentei, não deu, beleza. Mas daí o Dr. Thiago me explicou, me mostrou alguns casos que ele já tinha operado em outras cidades. E daí eu topei. Daí coloquei o aparelho de novo, comecei do zero, que daí eu fiquei 1 ano e meio e já fiz a cirurgia. Quando você se olhava no espelho, assim, porque às vezes tem gente nos assistindo em casa e que tá sofrendo com a mesma coisa que você. Tá, se olha no espelho, principalmente mulher, porque mexe muito com a nossa autoestima, olhar para o sorriso, para a face. O que você não gostava, assim, exatamente? Era o fato de ser mesmo a parte superior ser para trás, ou o queixo? O que te incomodava mais? Bom, na verdade, era o queixo. Porque pra mim, parecia que o queixo estava lá na frente. Só que daí depois o Dr. Thiago me explicou que, na verdade, o queixo não estava no lugar errado. Era a parte, de cima. Superior. Tanto que daí na cirurgia, ele não mexeu no queixo. E todo mundo que olha pra mim acha que mexeu no queixo. Eu acho que essa é uma impressão que as pessoas têm errada. A princípio, parece que o queixo está fora do lugar, mas na verdade é a parte superior que não está bem encaixada. Isso, na verdade, a pessoa quando se olha, né, ou as outras pessoas que olham, né, então dá essa falsa impressão. Então, na verdade, é para a gente ter certeza o que está teoricamente fora de posição, a gente faz um traçado cefalométrico. Existem umas medidas, né, que diz que a parte de cima ou a parte de baixo que está na posição equivocada ou não na posição ideal. A gente não diz assim posição certa ou errada, porque isso varia muito de cada pessoa. Cada pessoa tem um estilo de face também. Existe um padrão cefalométrico, um padrão milimétrico para isso. Mas o que diz bastante é o perfil, a estética, o perfil da pessoa facial. Raiza, quando você decidiu fazer a cirurgia, o doutor te explicou como funcionar, você foi pesquisar? Porque a gente encontra muita informação na internet e fica até com medo. Ah, não, eu vou emagrecer 50 quilos, não vou poder comer mais, vai ficar tudo amarrado na minha boca. A gente encontra muita informação errada. Você fez isso, foi atrás de informações na internet ou ficou somente com o doutor que ele te explicou?
Bom, na verdade, quando eu descobri essa cirurgia, eu fui ver no YouTube, né? A cirurgia, o doutor falou, não veja, Não senão vejo, você não como vai todo fazer. mundo, né? Mas eu vi muita foto do antes e depois, que tem no Google, é só pôr cirurgia ortognática, tem muita cirurgia. Isso que te motivou. Casos bem piores do que o meu, que o queixo é lá na frente, sabe? Mas a diferença, assim, Era gritante. meu Deus, daí eu só me incentivou mais, sabe? Só me deu mais. Agora, dor, essas coisas eu nunca me preocupei. Só queria fazer logo e tanto que eu nem senti muita dor. Vamos falar com o doutor agora com a questão do exame de raio-x dela, que vai aparecer aí na tela. São muitas diferenças que a pessoa nota do antes para o depois. Mas aparentemente, quando você vê a primeira vez, você não entende muito. Explica um pouquinho desse raio-x. A gente tem um raio-x comparando o antes e o depois da cirurgia. Então, a gente tem um raio-x logo antes da cirurgia, um dia antes da cirurgia, que a gente observa o lábio de cima um pouquinho menor em relação à parte de baixo, né? Os dentes superiores, se a gente observar no último dente, ele está para trás em relação à parte de baixo. Se a gente olhar uma coluna escura que tem logo à frente da coluna, que é a passagem de ar, né? Essa região é muito estreita, né? Então, no pós-operatório imediato, né, que a gente diz aproximadamente menos 15 dias que a gente fez para comparar, para a gente observar o pós-operatório, a gente consegue observar as placas de fixações, são mini placas de titânio, com os parafusos bem delicados, né, para fixar a estrutura de cima. E a gente observa assim, o lábio superior já à frente do lábio inferior, a gente observa o dente superior já na mesma medida que do inferior, a gente observa principalmente a passagem de ar, né, que está mais aumentada, então isso melhora a respiração, a fala, dorme melhor. Então isso é um ganho fenomenal em termos de qualidade de vida. Com certeza. Vamos falar com a Raiza agora como é que foi a cirurgia. Começa lá desde o princípio. A Raiza estava com medo, com certeza, né? Um pouquinho de medo a gente sempre fica, né? Eu tava Cirurgia. com medo da anestesia. Da anestesia. Como que foi? Durou quanto tempo a tua cirurgia? Você lembra? Na verdade, eu acho que chegou desde a anestesia mesmo, acho que deu umas 4 horas. Eu não lembro, porque eu não vi nada, né? Lógico. Foi super tranquilo? Super tranquilo. Anestesia geral, doutor? Anestesia geral. Geral. Né? Então, 4 horas, assim, é o tempo que você entra no centro cirúrgico, até preparar a paciente, entubar. Até Mas ela de sair. cirurgia, média, umas 2 horas. 2 horas. E depois, no pós-operatório, ela fica no centro cirúrgico, uma sala de recuperação, para daí ir para o quarto. Isso dá uma média de umas 4 a 5 horas, sim. Quando você chegou, viu, estava no quarto. Já acordei no quarto. Daí eu lembro que a hora que eu ainda nem estava entendendo muita coisa, minha mãe trouxe o espelho para eu ver, já coloquei, já perfeito. Já se amou. Na hora. Você inchou muito, Raiza? Porque normalmente as pessoas dizem que incha, fica roxo. Incha. Eu não fiquei roxa, nem um pouquinho, nada. Mas eu inchei bastante. Mas, assim, eu achei que ia ser bem pior. Incha assim, né? Normal, a bochecha, assim. Mas eu achei que não foi nada. Eu tava bem mais assustada. Você assim. tava preparada pra bem mais. É. Então foi mínimo Muito. aí. Inchou um pouquinho. Recomendo, assim, pra todo mundo que precisa e que não tá se sentindo bem. Não tá Às feliz. vezes tem medo, né? Lógico, é uma cirurgia, anestesia geral, tudo. Mas não vá, assim, a gente vendo esses vídeos e tudo, a gente fica mais receoso, assim, mas é bem tranquilo. Tá. Você fez, então, a cirurgia, inchou um pouquinho. Foi pra casa depois de quantos dias? No outro dia, de No manhã, outro eu dia já já? fui pra casa. Liberada. E daí os cuidados? O que ele te recomendou? O que você fez certinho? O que você não conseguiu fazer direitinho? Então, a minha cirurgia, por ser na parte de cima, eu acho, né, que eu não precisei sair com a boca amarrada, né? Então, depois de alguns dias que eu coloquei o elástico. Mas a pior parte para mim foi a da alimentação, né? Que daí você tem que ficar um tempo só no líquido, essas coisas. Mas porque na verdade ela não te impede de nada, porque o teu corpo, né, você pode mexer normal. Então eu continuei fazendo, fiquei 30 dias de atestado, fiquei em casa, mas assim, não dependia assim de ninguém, né? Só tendo realmente o cuidado só ali, nada de muito diferente. Essa alimentação aí que a Raiza comentou é uma alimentação pastosa, né, doutor? Então, pode ser líquida ou pastosa, só não pode ter nada que ela precise fazer a mastigação, é isso? Isso, a
A alimentação, assim, normalmente é mais pastosa. A líquida, a gente sempre confunde o líquido com suco, iogurte, é importante, mas a gente se lembrar que não se alimenta só com isso todo dia. Precisa de uma alimentação com sal. Então a gente fala de uma sopa mais consistente, arroz, feijão, macarrão, uma lasanha. Então isso ela pode se alimentar com um pouco de cuidado, se alimentar mais vezes durante o dia, né? Enquanto ficar com a boca amarrada, hoje a gente não faz isso em quase nenhum caso, né? Nem que a gente mexa na parte de baixo, né? Nas cirurgias eletivas, que são as cirurgias ortognáticas. Às vezes a gente deixa a boca amarrada em trauma, em acidente, que é politraumatizado da face, e às vezes a gente acaba deixando fixado sim, mas hoje quase ninguém a gente deixa fechado, a boca fechada. Outra coisa que a gente estava conversando aqui nos bastidores um pouquinho antes é que a Raiza, eu perguntei se ela emagreceu, né? Porque ela é super magra, falou aí na alimentação e tudo mais. Ela falou que não emagreceu nada, né, Raiza? Não, eu até achei que eu ia emagrecer, mas não. É porque, na verdade, que nem o doutor falou, eu só comi lasanha, sopa, de todos os tipos. Então, na verdade, a gente tem essa falsa impressão que vai emagrecer. Mas, na verdade, tem bastante se quisesse, se fosse uma pessoa acima do peso e quisesse aliar as duas coisas, agora dava também, né, doutor? Dava para cuidar da alimentação melhor agora e continuar, claro, se alimentando para se recuperar também. Isso, na verdade, criar novos hábitos, né? Na verdade, a gente se acostuma com a nossa alimentação naquele dia a dia. Então, o emagrecer, na verdade, não é deixar de se alimentar, é se alimentar melhor, né? Então, isso que é importante. Essa é uma maneira mais fácil. E depois de quanto tempo, assim, que você se olhou no espelho, Raiza, e disse... Nossa, gostei mesmo, saiu um inchaço, agora tá ótimo, era mais do que eu imaginava, tô super feliz. Olha, na verdade, no começo, assim, dava um medo, assim, sabe? Tipo, será que eu vou ficar tão diferente? Mas é aquela coisa, a gente acha que vai sair e já vai ficar do jeito, né? Então, na verdade, foi... indo, assim, eu achava que eu tava bem, mas daí eu tirava uma foto, daí depois eu ia ver, meu Deus, eu tava inchada, né? Eu ainda estava inchada. Então, acho que... Quanto tempo leva pra passar esse inchaço? Não sei, na verdade. Um período de 15 dias desincha bastante, mas para sair todo o edema e para ficar o normal que vai ficar para a vida inteira, uns 60 dias. E no caso da Raiza foi um caso também atípico, né? Porque ela falou que não teve nada de roxo, só inchou. Não é tão comum, pode ficar roxo também. Isso, normalmente incha bastante e fica roxo, porque a gente mexe com vaso sanguíneo, com gengiva, com estrutura óssea, que isso sangra. Então, no pós-operatório, normalmente fica roxo e incha bastante. Então, o caso da Raiza não ter ficado tanto, né, é questão dela ter cuidado bem em casa, da cirurgia decorreu tranquilo. Então, e a gente estava até comentando, quando as pessoas às vezes querem as coisas de verdade, as coisas acontecem mais natural. Eu conheço a Raiza de antes, eu acompanhei ela, até eu falei, Raiza, eu tenho que te levar, quando você estiver bem, eu tenho que te levar para a TV para mostrar essa diferença, porque quando eu vi ela depois desse período aí de 180 dias, não lembro quanto tempo, falei, meu Deus, como mudou, parece que afinou o rosto, mudou muito. Você sentiu isso das pessoas? Senti muito, até hoje, assim. O que você fez? Acha que fez o nariz? Acha que fez a bochecha? Qualquer coisa. Fez uma cirurgia plástica. Onde que tá a cicatriz que você ergueu? E tudo por dentro da boca, porque na verdade mudou tudo. Mudou o nariz, mudou a maçã do rosto. Então, até hoje, as pessoas perguntam e querem saber e vão lá conversar com o doutor, achando que é simplesmente estético, né? E o namorado? Assim, adorou. Aprovou. Isso é importante, Desde o começo, né? Ele foi o que me deu força, assim, não, é pra fazer, então vai. Que vai, se você quer, né, vai ficar melhor, então tamo junto. Isso é importante, apoio da família, né? Sabe? A mãe eu sei que, paparicou até não poder mais, né? Com certeza. Então a família ajuda bastante a incentivar e cuidar depois, né? Tem que ter aí 30 dias, né? Só pastoso após que a mamãe ia lá pra cozinha. Ai, come, tá bem, né? Todo cuidado comidinha especial. Na cama, daí é bom. Namorado também, paparicando, isso é uma delícia. E agora, doutora, explica porque ela tá com outro tipo de aparelho. Ela fez a cirurgia, retirou pra fazer a cirurgia e ela colocou de novo, ela colocou logo em seguida. Como funciona? Não, a Raiza, na verdade, pra cirurgia, ela precisa estar com o aparelho. A gente com muda aparelho. O fio, que precisa ter uns ganchinhos que a gente vai precisar na hora da cirurgia. E depois de um período médio de 150 dias, né, a gente faz o refino ortodôntico. Mas no caso da Raiza não precisou tanto. Só que na hora que a gente tirou o aparelho,
a gente viu que o sorriso dela poderia ficar um pouquinho melhor. Esse refino seria o quê? Para ser mais claro. Sabe, a estética final do resultado. Entendi. Né? Agora sim é estética uma mesmo. Estética para melhorar. Questão de função, fonação, nada de ter que mexer de novo, né? Não, de jeito nenhum. É só melhorar o sorriso, um pouquinho a posição do dente, né? Então, como a Raiza está indo para a formatura, então a gente optou por trocar um aparelho metálico, porque precisa desse aparelho metálico para a cirurgia. Então a gente optou pelo estético, com uma técnica autoligada, justamente para ser um pouco mais rápido e ficar um pouquinho mais elegante nesse final de curso. Né? Quanto tempo vai ficar ainda de aparelho? A gente acredita que uns 3 meses, 4 no máximo. Raiza, quem estiver nos assistindo, fala um pouquinho assim, eu recomendo, não recomendo, o que você sentiu, se você indicaria para um amigo. Já indiquei e super indico, tanto o doutor até o siso que ele tirou, indiquei já para várias pessoas e eu acho que se você vai ficar mais feliz e se, né, vai deixar você mais confortável, tem que fazer, que ninguém vai se arrepender, eu tenho certeza. Então fica aí o recado da Raiza. E também a gente mostrou um caso, né, doutor? Existem vários outros casos de pessoas que têm a parte superior diferente, também se incomodam com isso. Tem vários, né, doutor? Porque a cirurgia ortognática ela é bem abrangente, né? A gente falou de um caso específico onde a parte de cima era um pouquinho menor em relação à parte de baixo. Mas tem casos que é o contrário, em que a parte de baixo está bastante fora de posição, ou bem para trás, ou bem para frente, né? Ou os dois fora de posição, ou para o lado de um lado ou do outro. Então, assim, tem os mais variados casos, né? Então, Na verdade, tem que não estar satisfeito com a sua face, com o seu sorriso, já fez tratamento por muito tempo, ou não fez, está assistindo essa entrevista e se interessou, tem que ir até o consultório, fazer uma avaliação, né, doutor, para ver certinho exatamente o que é preciso fazer, porque às vezes você tem essa falsa impressão que a Raiza tinha. Era o meu queixo, tem que mexer no queixo. Isso, às vezes a pessoa tem uma falsa impressão, às vezes, que é um caso cirúrgico e não é, que é um caso simples ortodôntico, ou um caso de estética, com laminados de porcelana, né, que a gente consegue resolver. Mas para tirar dúvida, tem que procurar informação para ter certeza do que realmente necessita. Vamos responder só uma perguntinha assim, quanto tempo a pessoa leva para, usando o aparelho normal, que o problema dela deve ser resolvido, se não for, começa a se preocupar e está muito tempo? Um tempo médio de um tratamento ortodôntico, em média, uns 24 meses, né? Uns 2 anos de tratamento ortodôntico. 2 anos. 2 anos, isso. Um caso ortocirúrgico, que nem o caso da Raiza, um tempo médio 2 anos e meio, né? Por causa que ela fica, após a cirurgia, uns 6 meses, 4 meses, sem movimentar ortodonticamente os dentes, e uns 2 meses de refino, né? Que é o finalzinho, que é o finalzinho. Então, em média, um tratamento ortodôntico, uns 2 anos e meio. Então, 2 anos e meio. Se você está aí com 2 anos já com o teu aparelho e não sentiu o resultado, troca de profissional, vai atrás de outro profissional, de outra experiência aí, né? Para ter uma outra avaliação também. Isso, de saber o que você deve fazer. Informação. Esse é o importante. Com certeza. Quero agradecer muito a sua participação, Raiza. Acho que você vai esclarecer muito, porque o pessoal sempre ouve falar, a gente sempre conversa, né, doutor? Mas vê um caso específico, aí você vai ver muitas fotos do antes e depois da Raiza, você vai ver muita diferença. Muito obrigada. Obrigada a você, Fran. Imagina. Obrigada, doutor Tiago, também por esclarecer. E a gente sempre tentando, né, doutor, mostrar para as pessoas que elas podem ter uma vida melhor, podem ser mais felizes com os seus sorrisos. Sempre, né? Autoestima é super importante. Muito. Muito obrigada. Obrigado. Então, para você que se interessou aí, quer melhorar a sua autoestima, tá insatisfeito, eu vou deixar o telefone da clínica, é o 3035-8500. Você fala lá com toda a equipe, fala com o Dr. Tiago, fala com a doutora Luciane. Quero até mandar um beijo especial, Dr. Tiago, lembrando que era aniversário dela essa semana, aí passou beijo super especial, doutora. Fica aí o recado para você. Agora eu vou para um breve intervalinho, no próximo bloco eu falo com o Maurício Enhard no Visual em Casa, não sai daí.